Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas e os cânticos dos anjos que se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e se repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Vamos lá no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E vamos lá nos itens 13 a 17. É a continuação do assunto escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. No item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, o que é o escândalo? É todo procedimento contra a moral e tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abusos de poder, etc. Por que Jesus disse que é preciso haver escândalo no mundo? Porque sendo a terra habitada por criaturas imperfeitas, é natural e consequente que destas se esperem atos maldosos. Entretanto, esta é uma condição passageira e a terra será, no futuro, um mundo ditoso. Árvores más só maus frutos dão. Dizendo ser preciso haver escândalo, Jesus deixou implícito que o mesmo é obrigatório? Não. Sendo eles decorrentes da imperfeição dos homens, na medida em que estes se esclarecem, seus atos tendem a se ajustar à lei de Deus. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. No item 14. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. No item 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados,
também desnecessário se tornaria qualquer castigo. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer um mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a Terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Por que é necessário que o escândalo venha? Porque, havendo o homem que expiar seus erros do passado, necessário se torna que ele esteja em contato com aqueles mesmos vícios causadores de sua queda, a fim de ser punido e para que tenha oportunidade de regenerar. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. Por que Deus permite o escândalo? Em respeito ao nosso livre-arbítrio e porque sabe que, pelo sofrimento resultante de maus atos, a criatura se cansará e voltará ao caminho do bem. É assim que do mal Deus tira o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. No item 16. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer-se seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essas circunstâncias não podem servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. A pena de talião é olho por olho e dente por dente. Mas isso não quer dizer que, se você tirou o olho de alguém, alguém vai tirar o seu. E sim que a consequência será igual. Então, se você feriu alguém no olho, provavelmente terá algum problema ocular. Não necessariamente igual ao que aconteceu. Por que é digno de pena aquele que provoca o escândalo? Porque, sob o influxo da lei de causa e efeito, sofrerá ele o que houver feito sofrer ao próximo. Contudo, a sua resignação diante do sofrimento tornará este mais ameno e suportável. Aquele que causa escândalo serve de instrumento à providência divina para esta aplicar corretivos àqueles que erraram no passado. Contudo, nem por isso o escândalo de hoje ficará impune. No item 17. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Como devemos então interpretar essa expressão de Jesus?
Sem desconsiderar que a nossa mão pode efetivamente ser objeto de escândalo, estrangulando, usando armas contra alguém, escrevendo algo pernicioso nas redes sociais, né, que a gente costuma fazer comentários maldosos, devemos, das palavras de Jesus, entender que é necessário cada criatura eliminar de si tudo que possa ser objetivo de escândalo, sentimento de ódio ou rancor, desejo de vingança, complexo de superioridade, etc. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico de suas palavras. Então, a verdade é eliminar o que tem dentro do coração de ruim, para que a gente possa praticar sempre o bem e a caridade. Conclusão. O escândalo constitui recurso de que a providência divina se utiliza para aplicar corretivos aos que se desviam do caminho traçado pelo Evangelho. Nem por isso significa que o causador do escândalo fique impune, uma vez que a lei de causa e efeito atinge a todos. Encerramos aqui uma parte do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te aprazas. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedes de vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.